Estamos com Conexões de hoje, que trata da crise econômica no país. Estamos conversando com os economistas José Luiz Miranda e também com Adriano Paranaíba, ambos professores universitários também. A gente falou um pouco dos setores produtivos, falou também da origem dessa crise. Agora, falando em termos dos cidadãos comuns. Essa crise tem gerado o fechamento de milhares de vagas de emprego, como a gente falou no primeiro bloco, nas fábricas que são fechadas, os empregos de forma geral também. A crise tem atingido mesmo o cidadão comum. Houve o plano do governo recente em que possibilitou a redução da carga horária e a diminuição dos salários também para evitar que mais pessoas perdessem os seus empregos. Vocês acham que isso é positivo, que isso pode realmente surtir um efeito positivo para a vida dessas pessoas e para a economia do país? José, queria que dessa vez você começasse. Não, é positivo, pelo menos assim, com uma medida mais imediatista. Inclusive, essa solução já foi praticada em alguns outros países que conviveram com uma situação semelhante. Agora, só que em outros países você não tem o rigor da legislação trabalhista brasileira. Ela não permite que haja uma redução de salário. Então, ou quando a empresa entra em crise, ou ela demite, entendeu? Ou ela não demite. Vai depender da situação ou do resultado econômico dessa empresa. Então, o governo entrou com a medida provisória, procurando, analogamente, adotar essas medidas semelhantes que adotadas em outros países. Bom, até aí tudo bem, a medida de curto prazo, assim, para tentar resolver uma situação. Agora, o grande problema disso, aí já foge um pouco o aspecto econômico, é que ela está inserida num contexto extremamente burocrático, tá? E também foi voltada para alguns setores específicos da economia, então não foi extensivo a todos os setores da economia. Então você elegeu alguns setores que seriam beneficiados com a medida e outros não, tá? E a outra coisa também, a empresa diz o seguinte, olha, eu vou reduzir o seu salário tal e vou reduzir a tua carga horária. Bom, perfeito. Mas ela vai ter que submeter isso primeiramente ao sindicato e depois ainda tem que ter aval de um conselho gestor, que ainda vai avaliar a situação. Quer dizer, então isso demanda tempo. Então esse tempo entre o início do processo até o fim do processo, a pessoa está lá, ou ela está desempregada, ou ela está tendo redução de salário, então como é que fica a situação? Então isso ainda não está muito bem delimitado. Isso aí pode vir prejudicar até essa iniciativa. Você concorda, Adriano? Concordo, eu gostaria de citar aqui uma frase famosa do economista que ganhou o Prêmio Nobel em 1976, foi o Milton Friedman. Ele disse que a maioria das soluções do governo causam problemas maiores do que o que a solução tentou trazer. Então, infelizmente, é uma situação paliativa, ela não vai resolver, isso aí vai só complicar mais ainda, que nem a gente falou agora há pouco, por exemplo, falamos do IPI da indústria automobilística, né? Parece até que eu sou contra a redução de IPI, mas como reduzir o IPI só para alguns setores, isso causou distorção no mercado. É essa distorção que cria essas bolhas, que cria esses problemas. Então, fazer essa mudança do jeito, como o professor Luiz Miranda sinalizou, vai causar mais problemas ainda, vai causar mais distorções no mercado. Adriano, além, né, do trabalho, quais outros problemas o cidadão comum já tem sentido com essa crise econômica? Aumento de preços? Quais outras coisas o cidadão já pode sentir mesmo com essa crise já instalada? Essa crise instalada, como é uma questão de excesso de oferta monetária, ela começou trazendo problemas, principalmente para o cidadão, que foi a inflação. A inflação a gente não sentiu muito nesses últimos anos porque o governo, a maior parte dos produtos, os preços são controlados pelo governo. Água, luz, energia elétrica, né? Uma série de fatores, telefonia. Só que quando passou o ano eleitoral, o governo não conseguiu mais represar esses preços. Por isso que a gente sentiu esse baque muito forte. Esse baque foi muito grande, né? E uma coisa que eu acho muito ruim que o governo faz é fazer ajuste de salário mínimo todo ano, porque esse ajuste faz aumentar mais ainda essa aceleração inflacionária, né? Então, nós temos esse problema que o cidadão sente de cara. Um problema sério que nós estamos enfrentando no Brasil é que nós criamos uma geração que gosta de viver endividada. Infelizmente, o brasileiro perdeu o hábito de poupar, a gente perdeu aquela qualidade de poder juntar dinheiro para comprar alguma coisa. A gente tem um crédito fácil. Hoje você vai num caixa eletrônico, primeira tela que te aparece é a oferta de crédito. Então, como que a gente vai sanar o problema nosso, o problema vital da economia brasileira, é o excesso de crédito? Como é que a gente vai fazer isso se o governo continua incentivando, né? Fala que não está incentivando, mas continua incentivando, e nós temos uma geração de pessoas que cresceram sabendo que
pode gastar, que tem crédito, tem juros baratos, e é uma coisa que não está acontecendo mais. Então o brasileiro está sofrendo muito esse começo de ano, porque ele precisa mudar todos os seus hábitos, todos os seus conceitos, e a inflação está ainda apertando ele mais ainda nessa tomada de decisão. Já deu para sentir então, José? Já deu para sentir e acrescento ainda mais, que o governo, para tentar controlar, em tese, a inflação, ele está adotando um instrumento que é danoso para a sociedade, que é o aumento da taxa de juros. Então, o que acontece? Esse instrumento de aumentar a taxa de juros é uma inflação que é oriunda da demanda. Ou seja, o que é a inflação da demanda? Demanda é o seguinte, quando existe muito comprador, as pessoas estão comprando muito e não tem produto suficiente. Aí o preço sobe. Agora acontece que grande parte da inflação que nós estamos vivenciando hoje é inflação de oferta. Ou seja, resultante, principalmente como o Adriano falou, do chamado preço administrado pelo governo. Quer dizer, no momento que ele liberou os preços, isso aumentou os custos. E se aumentou os custos da produção, isso necessariamente vai refletir no preço. Então, o que o governo faz? Aí o governo, eu vou ter que coibir a inflação aumentando a taxa de juros para inibir o consumo ou o crédito, como o Adriano falou. O contrário do que foi feito antes. Exato. E aí o que acontece? Bom, as pessoas não estão comprando porque não existe crédito. Porque o crédito está muito elevado, ou então porque elas estão excessivamente endividadas. Então, você não está comprando. E aí você está aplicando um instrumento como se as pessoas estivessem comprando. Quer dizer, a situação hoje vivenciada é estagflação, que é um termo técnico. O que é estagflação? Você tem inflação na economia com a economia parada. Então a economia está parada e, no entanto, você está tendo inflação. E o governo aumenta a taxa de juros e, no momento que ele aumenta a taxa de juros, ele provoca um maior endividamento público, porque ele vai se endividar junto aos bancos e, consequentemente, para fazer frente a esse endividamento, ou para pagar os juros, ele vai aumentar o quê? A carga tributária, que vai refletir no nosso dia a dia também. A gente, quando ouve falar de crise econômica, lembra dos anos 80, dos diferentes planos econômicos, a maquininha de ficar reavendo lá, reajustando os valores no supermercado, confisco de poupança. Fiscais do Sarney. Existe alguma possibilidade da gente voltar a viver aquilo, de faltar produto no supermercado, às vezes o produto está custando R$1, no dia seguinte ele está custando 3? Ou mesmo, sei lá, uma medida dessas de confiscar a poupança? Já faz uns 2 anos que eu venho adotando, tanto em sala de aula como em algumas palestras, eu venho sinalizando que nós realmente vamos viver uma nova década perdida. As medidas econômicas que o governo Dilma adotou são idênticas às medidas adotadas pelo governo Geisel, que foi o governo que presidiu a crise da década de 80. Você ofereceu crédito imobiliário muito fácil, através do BNH. É um banco que quase ninguém lembra porque ele quebrou e a Caixa Econômica está tomando as mesmas medidas. Muita inflação, tentando controlar os preços via administrativos. Controle do preço do petróleo. Nós fizemos essa tentativa de controlar o preço do petróleo reduzindo a CID para ficar mais barato o preço. E quando estourou, ninguém conseguiu controlar, que é o que nós estamos vivendo agora. Então, infelizmente, eu queria só trazer notícias boas, mas infelizmente a notícia que a gente tem para dar é que nós estamos realmente sinalizando aí. A economia está caminhando para uma nova década perdida. Isso mesmo, Luiz. O risco sempre existe, tá? Da maquininha, inclusive em alguns momentos nós estamos vivenciando a maquininha. Tá? Talvez não com aquela velocidade dos anos 80. Tá? Anos 80 até anos 90, que praticamente isso aí prevaleceu até o Plano Real de 1994. Né? Mas realmente isso se deve, e também naquela época, quando nós tivemos a hiperinflação, ele foi resultado de medidas populistas também. Como agora, e aí não restringe só o governo Dilma também, nós não podemos isentar o governo Lula também dessas medidas populistas, tá? Que necessariamente isso tende a afetar os preços dos produtos. Agora, a crise de 80, ela teve assim um indutor muito forte, que foi a crise do petróleo, que foi dar em 1974. Quer dizer, então, de uma hora para outra, o barril de petróleo aumentou. E como o país, o Brasil, na época, ele estava extremamente endividado externamente, porque foi pego muitos recursos no exterior para obras de infraestrutura, que até nós temos hoje. Só que era dinheiro de terceiro, dinheiro do exterior. Aí o que acontece? No momento em que o dinheiro do exterior ficou caro, então o Brasil teve que pagar um montante maior de juros. E você não tinha receita suficiente para isso. E daí veio a crise dos anos 80, da década perdida. Então, a gente vai para mais um intervalo e você confere o último bloco do debate de hoje, que trata da crise econômica no Brasil. Não saia daí.